Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 piores investimentos de renda fixa que você poderia fazer em 2025. Eu quero que nesse vídeo tu abra os teus olhos e não seja enganado pelo teu gerente, pelo teu assessor de investimentos e não perca dinheiro na sua carteira, tá? Vamos lá, vamos direto para o vídeo. Pessoal, para quem não sabe, para quem ainda não nos conhece, aqui no Musa Capital a gente trabalha de forma independente dos bancos, das corretoras. Por isso, o nosso foco é sempre levar a informação mais clara, transparente possível para quem está nos assistindo e também para os nossos clientes aqui na consultoria de investimentos. Por isso, eu separei 3 investimentos de renda fixa que eu não recomendaria para nenhum cliente meu aqui na consultoria, para nenhum amigo, para nenhum familiar, e eu acredito que você também não deveria ter na sua carteira. Então vamos lá. O primeiro que eu quero te mostrar é o fundo DI dos bancões, tá? Na maioria dos grandes bancos, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa, Itaú, tem alguns fundos DI, ou seja, aqueles fundos de renda fixa com liquidez diária, que normalmente são usados para reserva de emergência. Tem alguns fundos com altas taxas e que eles têm um rendimento muito abaixo do CDI. Olha só, eu peguei um aqui de exemplo, tá? Que é o da Caixa, que é o Caixa Fácil RF Simples. Ele é um fundo bem grande, tá? Olha só, hoje ele está aqui com mais de 6 bilhões de reais. E como a gente pode ver na rentabilidade, ó, o fundo da Caixa ele é a linha verde e o azul é o CDI, tá? Então olha só, no último ano ele rendeu aqui algo próximo de 80% do CDI. Se a gente olhar em 3 anos, ó, também, né, bem abaixo do CDI, e nas janelas mais longas a gente vê ainda mais uma distância do CDI. Isso acontece basicamente porque é um fundo de renda fixa simples que compra títulos do Tesouro Direto, é um fundo seguro, vai ter liquidez diária, mas ele vai ter uma taxa de administração elevada cobrada pelo bancão e isso vai fazer com que o investidor perca a rentabilidade. Por isso que a gente sempre prefere buscar fundos DI, fundos de renda fixa com liquidez diária que tenham taxas baixas, taxa zero, taxa de 0,5, algo nessa linha que não vá afetar de forma relevante a rentabilidade do investidor, né? E aí, inclusive eu entrei aqui no site da Caixa, estou olhando alguns fundos de renda fixa simples e a gente pode ver esses 3 que aparecem, ó, renda fixa simples LP, renda fixa fácil simples, Caixa FIC movimentações automáticas. Todos esses, ó, a gente pode ver aqui que nos últimos 12 meses eles renderam algo em torno aqui de 8, 9% ao ano, né? Que isso vai ficar abaixo do CDI aí, que ficou em torno de 11, 12% nesse período. Por isso, eu não te recomendo ter esses fundos na tua carteira. Dá uma olhada na tua carteira se tu tem algum fundo desse, seja na Caixa, seja no Itaú, no Bradesco, que também vão ter fundos parecidos. E se tu tiver, já fica ligado para sair fora e não ficar perdendo dinheiro, ficar deixando dinheiro na mesa tendo um ativo como esse na tua carteira. O segundo ativo de renda fixa que eu não recomendo para ninguém são os CDBs de bancos arriscados ou bancos sem rating, né? Quando a gente entra lá no nosso banco, na nossa corretora, normalmente tem uma lista grande de CDBs disponível para investir. E normalmente tem CDBs com altas taxas, mas normalmente quanto maior a taxa, maior o risco daquele banco emissor, do banco que emitiu aquele CDB, maior o risco dele não te pagar no vencimento. Então, por mais que tenha cobertura do FGC, eu prefiro não investir em CDBs de bancos sem rating, de bancos BBB ou menos do que isso, né? Porque aí a gente está tomando um risco de crédito muito grande. Uma dica que eu sempre dou é entrar nesse site aqui, ó, no Banco Data e pesquisar um pouquinho sobre aquele banco, sobre aquela instituição que está emitindo o CDB para que tu possa entender um pouquinho dos resultados. Então eu vou entrar aqui, pessoal, e vou pesquisar um banco. Ó. Vou olhar aqui, por exemplo, o Banco Daicoval. Ó, então eu entrei aqui no Banco Daicoval, eu já vou conseguir ter algumas informações financeiras do banco. Ó, já vou ter o último lucro líquido dele, o tamanho do seu ativo, quantas agências ele tem, o índice de Basileia, ó, tá aqui próximo do verde, tá ok, né? Não tá numa faixa de risco, o índice de mobilização. Eu também vou conseguir ver um histórico de lucro do banco, então a gente consegue ver que é um banco lucrativo. Então são alguns filtros que o investidor pode fazer para tomar melhores decisões na hora de selecionar um investimento de renda fixa e não cair em furada, não cair em indicação do gerente, do assessor de investimentos e não perder dinheiro. Já investiu em algum CDB sem rating ou tu tem algum ativo assim na tua carteira? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E para fechar, pessoal, eu trouxe um terceiro ativo de renda fixa que eu não recomendo para ninguém, tá? E esse investimento é o COI. Tá? Normalmente nas principais corretoras, XP, BTG e até nos bancos, são ofertados para os seus clientes os COIs, que são
certificado de operações estruturadas. E aí vai ter COI de renda variável, de bolsa americana, de bolsa brasileira e também tem os COIs de renda fixa. Normalmente é uma estrutura complexa, difícil do investidor pessoa física entender e que normalmente ele é muito bom para o gerente, muito bom para o assessor de investimentos, porque gera uma alta comissão, mas normalmente não é um bom investimento para o cliente. Então, se o teu assessor de investimentos, o teu gerente te recomendou um COI, já abre o olho, eu não te recomendo investir num investimento como esse. Mas eu peguei um exemplo aqui, tá, de um COI da XP, poderia ser de outra instituição, tá? E aqui não estou falando mal da XP, não estou falando mal do BTG, mas sim do produto. E aí aqui, por exemplo, a XP Simpar CDI com cupom semestral. Normalmente nessa apresentação comercial do ativo ele traz diversas informações e normalmente é difícil entender, é difícil ser claro as informações para o investidor pessoa física. Então nesse caso aqui, ó, é uma exposição a um título de renda fixa da Simpar nos Estados Unidos, que vai fazer pagamentos de cupom semestral e não tem exposição cambial, né? O valor nominal está em risco, ou seja, o que acontece aqui, ó, o investidor ele vai fazer um investimento, ele pode ter um ganho, né, simulado aqui na linha amarela, ou ele pode sair lá no final, no vencimento do ativo, ó, depois de 4,9 anos, quase 5 anos, com o mesmo valor que ele investiu. Então aqui, na maioria dos casos, né, esses COIs eles levam um risco para o investidor e não expõem a uma rentabilidade tão interessante, que você poderia ter numa carteira bem diversificada, em títulos públicos, em CDBs de bons bancos, em bons fundos de investimento. Por isso não é um ativo que eu gostaria de ter na tua carteira. Se tu tem algum ativo desse na tua carteira, eu também te recomendo analisar com cuidado, entender quem é o profissional que está te recomendando isso, por que ele te recomendou. E caso tu tenha mais de 300 mil reais e tu quer contar com uma equipe de profissionais independente, com foco em te entregar melhores resultados e não defender os interesses do banco, da corretora, aqui na Musa Capital a gente tem um trabalho de consultoria de investimentos personalizado que a gente pode te ajudar. Eu vou deixar mais detalhes no link aqui na descrição, tu pode acessar, se fizer sentido para ti, entre em contato com a gente. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado a tomar melhores decisões de investimento daqui para frente.